Então nós vamos falar hoje sobre dízimos, ofertas e votos, né? Eu sei que muitos de vocês têm várias dúvidas. Nós vamos estar em nome de Jesus tirando essas dúvidas através da dinâmica desse ensino que será diferente. Hoje nós não teremos a ajuda do projetor, amém? Então eu gostaria que todos estivessem abrindo a Bíblia, acompanhando, e vou até sugerir que você traga sempre uma caneta, traga sempre um papel, porque se surgir alguma dúvida e você não tiver um espaço para tirar, no outro ensino você pode estar se lembrando, ou até mesmo fazendo a sua pesquisa pessoal acerca do assunto ao qual você está com dúvida. Nós nunca podemos esquecer que Deus falou uma certa hora ao povo de Israel, dizendo: olha, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento, amém, irmãos? Então o conhecimento é algo que edifica a igreja, edifica você como cristão, e com certeza o diabo vai encontrar bastante dificuldade em te enganar, porque você é conhecedor daquilo que Deus quer que você conheça. Então, por mais que ele traga algo parecido, algo semelhante, igualzinho, ele não consegue te enganar, porque você vai ter condição de reconhecer o que vem de Deus e o que não vem de Deus, amém? Então, já que nós vamos falar sobre dízimos, vamos entrar em Malaquias 3, que é o versículo que todos ensinam, todos batem. Dificilmente eu prego sobre ele aqui em nossa igreja. Então abra aí Malaquias capítulo número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Malaquias capítulo de número 3, a partir do versículo de número 6. Quantos encontraram? Digam amém. Malaquias se encontra no Antigo Testamento, Isaías, a área dos profetas ali, você vai estar encontrando Malaquias. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós não roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-vos. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Irmãos, como nós vamos perceber que o profeta ele é levantado por Deus numa voz de reclamação. Você vai perceber que Deus está reclamando acerca de uma postura do povo de Israel. Os sacrifícios e as ofertas, que era uma forma de elo, que era uma forma de mostrar que Deus era na sua totalidade no coração, na vida e nos negócios do povo, estavam sendo negligenciados no altar do Senhor. Nós vamos entender, irmãos, que a maior luta do homem, o maior medo do homem, não está relacionado a doenças, não está relacionado à morte,
sustentar. Então você percebe que o ser humano ele foca isso no dinheiro. Ele diz: olha, eu preciso, e a única forma de eu adquirir essas coisas é se eu tiver dinheiro. Por isso que o apóstolo ele diz o seguinte, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você for perceber, é uma verdade genuína isso. Todas as mazelas do ser humano estão relacionadas ao dinheiro. Satanás, conhecedor da provisão, o que é que ele faz? Ele começa a trabalhar de uma forma aonde ele tenta colocar na minha e na sua mente que nós só vamos conseguir a nossa provisão se nós tivermos dinheiro. E ele levanta um demônio, a qual é denominado no nosso meio como principado, a qual Jesus o chamou de Mamon. Então todas as pessoas que valorizarem não a Deus, mas sim ao dinheiro, de uma certa maneira estão adorando a Mamon. De todas as pessoas que podem até glorificar a Deus, louvar o Senhor, achar Deus bonzinho, mas na hora do sufoco honram ao dinheiro, na verdade não é o dinheiro, porque por trás do dinheiro há essa potestade chamada Mamon, o principado chamado Mamon. Então Deus, conhecedor disso, ele instituiu uma forma de mostrar, de ativar no mundo espiritual, de neutralizar no mundo espiritual a ação de Mamon. Através da onde? Através da doação. Repita essa palavra, doação. Doação. Então Deus instituiu duas formas de doação, ou três formas, melhor dizer, duas formas de doação. Primeiro, as ofertas. Segundo, os dízimos. Amém? Então a primeira forma é a oferta e a segunda, o dízimo, ou vice-versa. Primeiro o dízimo e segundo a oferta. Então vamos primeiramente falar acerca do dízimo. A proteção de Deus sobre a sua colheita automaticamente provém quando eu dizimo, porque aqui no versículo de número 11 ele diz assim: olha, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá, olha aí, os frutos da vossa terra. Presta atenção, para ter fruto tem que ter terra. Para ter terra tem que ter o que? Semente. E para ter semente você vai pegar com quem? O que a palavra diz? Porque aquele que dá a semente a quem? Semeia. Então quem nos dá a semente para que nós venhamos a semear no solo fértil, dá o crescimento, envia a chuva no tempo certo, é quem? É Deus. E ele fala assim: olha, quando isso aí frutificar, quando você tiver os frutos da semente que eu te dei, você vai tirar a 10ª parte, porque existe um espírito maligno chamado devorador, e ele vai vir para destruir tudo que eu fiz, tudo que nós juntos fizemos, melhor dizendo. Então olha, você vai separar 10%, vai entregar na minha casa para que haja provisão nela, para que o sacerdote não se preocupe com o que haver de comer, para que o sacerdote esteja saudável para te abençoar. Então você pega 10%, a 10ª parte, e entrega ao sacerdote, porque eu tenho uma promessa sobre isso aí. E qual é a promessa? Eu repreenderei o devorador, ou seja, ele não vai destruir o que você semeou. Irmãos, quantas pessoas que vocês já viram, volta e meia, nós temos aí períodos de chuva que destroem plantações, destroem casas, destroem prédios, destroem toda uma vida de luta e de batalha das pessoas. Uma vez, ainda há pouco tempo, numa dessas enchentes, eu vi uma senhora chorando, porque ela dizia: senhora, eu perdi tudo que eu tinha, foi tudo embora. Aí uma senhora deve ter uns 60 e tantos anos, quase 70. Quer dizer, não há mais condição física, não há mais condição de ânimo para reconstruir tudo. E agora está na dependência do governo, morando em um alojamento, recebendo aí uma ajuda de R$500
vai estar nessa condição. Exatamente assim. Olha aí. Aí eu lhe pergunto, o que é melhor? Depender de Deus ou depender do governo? É o direito de cada um, mas você necessita ser alertado de que se você for depender do governo, tu vai passar prova. Tu vai passar prova. E vai clamar pelo Deus que você não honrou, que é o pior. Mas vai chegar para Deus. Pessoal, não sei quanto, 60, quantos anos você aposenta? 65, né? É isso? 65? É isso? 65 anos de idade, você vai fazer o quê? Ó Deus, eu olho para você e vai dizer assim: olha, mas tanto tempo eu mandei os meus profetas para te ensinar acerca da provisão, para que você não passasse por isso. E você sempre ficou numa forma miúda, numa forma encolhida. Então presta atenção, irmãos, nós precisamos sair do degrau da necessidade para entrar para a escada da abundância. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Então Deus instituiu o dízimo com essa finalidade, para que possa ele ser honrado, e ele traz uma garantia. Ele diz: olha, peraí, vem cá, pode dizimar, porque eu vou repreender o devorador. Na tua colheita ele não entra. Você imaginou, irmãos, como é que... Vocês sabem como é que funciona um campo de agricultura, é verdade ou não é? Às vezes é um campo do lado do outro, não é isso? Às vezes o que separa o de um proprietário do outro é uma cerca de arame farpado, não é isso? Não é assim? Agora imagina uma praga de gafanhotos da plantação de café do lado, do seu lado, do outro lado esquerdo, na frente, a retaguarda e a tua plantação no meio não ser atingida. Era isso que acontecia com o povo de Israel, irmãos. E o povo, quando as pessoas, quando não alcança a colheita deles, o que vem chuva, não vem chuva, e a plantação deles está sempre verdinha. Aí quando eles iam saber, é por causa de Deus. Então nós queremos conhecer esse Deus aí, nós queremos seguir esse Deus, porque olha só, olha a situação que eu vou te dizer. Ontem eu estava meditando à noite, e Deus falou comigo algo muito sério. Ele falou assim: olha, analise todas as nações do mundo e verifique que todas elas têm um Deus. Dentro do povo, irmãos, dentro do povo pode haver as pessoas que são ateus, né? A pessoa que não acredita que Deus exista, mas a nação em si, ela tem a sua crença. Então umas acreditam em Deus, outras acreditam em Jesus, né? Melhor dizendo, que é o nosso caso. Outros acreditam em Buda, outros acreditam em Kardec, ok? Outros, existe uma linha de religiões tremenda, mas tudo voltado o quê? Para a espiritualidade. Então o ser humano sabe que existe algo que é mais forte do que ele, e ele depende desse algo. Então automaticamente, irmãos, Deus, quando se manifesta na época de Israel, nos dias de hoje, na pessoa de Jesus Cristo, ele é superior a todos os deuses. Irmão, vocês acham que os povos adoravam a Baal à toa? Era uma crendice qualquer? Não, porque o nome é Baal, então vamos adorar. Não, Baal ele tinha um significado no meio da nação. Ele era responsável, já que o povo vivia da agricultura, atribuíam a Baal a situação climática. Ou seja, quando havia tempestades que destruíam a plantação, Baal estava irado, Baal estava com raiva, Baal estava com ódio. Quando havia seca e fome, Baal estava irritado. Quando havia abundância, o povo conseguia agradar a Baal. Então Deus se revela ao homem chamado Elias, e vocês vão perceber que Elias, irmãos, era um homem só, um profeta de Deus. A nação de Israel já estava respeitando a nação dos filisteus por conta disso. A nação era que adorava Baal por conta disso. E você sabe o que acontece? Elias lança um desafio, porque ora eles praticavam o que Baal agradava, o povo de Deus, amém? Praticavam o que agradava a
ele se mostrou superior àquele Deus. O nosso Deus hoje, ele quer se mostrar superior ao Deus Mamon que tem regido aonde nós temos vivido. Você vai perceber que para desencadear o fogo dos céus, Elias teve que trazer ao altar o quê? Uma oferta. Ele teve que demonstrar aquilo que Deus pediu. E o que Deus sempre pede de nós é o quê? Que nós venhamos a dar. Tanto que a palavra diz que mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe. Então eu preciso não somente ouvir, não somente concordar, não somente decorar, mas eu necessito estabelecer este propósito dentro do meu coração. Porque as necessidades vêm, as dificuldades vêm. A Bíblia diz nessa época que havia uma seca, e Elias mandou que trouxesse talhas, vasos de água, para colocar no rego em volta do altar. De onde veio essa água? Se tinha seca, alguém teve que dar aquela água ali que era para a provisão dele. Ou não? Não tem relato de chuva. Existiu uma água reservada para alguma coisa, e alguém foi lá e acreditou e falou assim: não, tome, Elias, pode colocar água aí, porque eu sei que Deus vai nos honrar. Então, peraí, irmão, não somos só nós que passamos por desafios quando nós vamos ofertar ou dizimar. A maioria a Bíblia diz que mais prudente é os filhos das trevas do que os filhos da luz. Quem já deu isso aqui? E nós vamos perceber isso, que é uma verdade. Eu vou usar o povo de Israel. Eles saíram com muito ouro do Egito. Eles não saíram de mão abanando, eles saíram com muito ouro de dentro do Egito. E eles